Então, eu coloquei aqui um pedaço de uma FDS, só uma imagem aqui para vocês darem uma olhada. E vamos lá falar um pouco mais sobre esse documento. Tá? Então, a FDS ela fornece informações sobre vários aspectos da substância ou mistura quanto à proteção, segurança e ao meio ambiente. A FDS não é um documento confidencial, ou seja, não é necessário informar a composição completa do produto químico. Porém, para não comprometer a saúde e a segurança dos usuários e a proteção do meio ambiente, as informações referentes aos perigos dos ingredientes ou impurezas, ainda que consideradas confidenciais, devem ser fornecidas. Então, as condições adotadas para a proteção do segredo industrial não podem comprometer a proteção da saúde e a segurança dos trabalhadores ou consumidores e a proteção do meio ambiente. Por esse motivo, mesmo considerando esses critérios de proteção de informações, os perigos associados aos produtos químicos perigosos devem ser divulgados na FDS, ainda que as informações relativas à composição do produto químico não sejam completamente fornecidas. Então, o que isso quer dizer? É muito comum na seção 3 de uma FDS a gente encontrar algum componente como sendo segredo industrial. As empresas fazem isso para não revelar a formulação completa do seu produto. Né? É muito comum. E a norma permite que as empresas façam isso. Você pode ocultar o número CAS e o nome do seu componente, desde que, se for um componente perigoso, os perigos daquele componente devem ser informados ali na seção 3. Tá? Então, tem uma série de regras aí que precisam ser seguidas caso a empresa opte por colocar algum componente como segredo industrial. Também não é necessário colocar todos os componentes do produto ali na seção 3, somente aqueles que satisfazem os critérios da norma para aparecerem ali na seção 3, que são quando um componente é classificado como perigoso e está acima dos limites de concentração para determinadas classes de perigo, tá? Então tem uma regrinha ali que a gente tem que seguir para ver se o componente vai precisar aparecer na seção 3 ou não. O fornecedor deve tornar disponível ao receptor usuário uma FDS completa, na qual estejam relatadas informações pertinentes quanto à segurança, à saúde e ao meio ambiente. O fornecedor tem o dever de manter a FDS sempre atualizada, incluindo informações pertinentes a qualquer seção da FDS, e tornar disponível ao receptor usuário a edição mais recente. No caso de alterações na composição do produto que impliquem alteração na classificação de perigo, porém, com manutenção do nome comercial, o fornecedor deve disponibilizar as diferentes versões da FDS para os produtos disponíveis no mercado, assegurando a correta utilização do produto químico, correlacionando com a sua respectiva FDS. DS é um documento de cunho multidisciplinar, por apresentar informações relacionadas a diversos aspectos, como meio ambiente, saúde humana, aspectos físicos, químicos, primeiros socorros, transporte, entre outros. A responsabilidade pelas informações é da empresa fornecedora do produto. Portanto, é esperado que essa possua profissional ou uma equipe de profissionais com conhecimento multidisciplinar, envolvendo as áreas de segurança, saúde humana, meio ambiente, para atender a todas as informações obrigatórias que constam na FDS, não sendo obrigatória a inclusão do nome e registro de qualquer profissional da FDS. Essa é uma dúvida que a gente recebe muito. Preciso colocar o responsável técnico por esse documento? Não, não precisa. Não precisa ter um responsável técnico pela FDS, porque é um documento multidisciplinar. Várias pessoas ou uma pessoa com grande conhecimento em várias áreas vai elaborar esse documento, tá? Mas mesmo assim, o nome dessa pessoa, registro no CRQ, qualquer outro registro, não precisa constar no documento. Então, quais são as 16 seções da FDS? A seção 1 é a seção de identificação. Seção 2, identificação de perigos. Seção 3, composição e informações sobre os ingredientes. Seção 4, medidas de primeiros socorros. Seção 5, medidas de combate a incêndio.
Seção 6, medidas de controle para derramamento ou vazamento. A seção 7, manuseio e armazenamento. Seção 8, controle de exposição e proteção individual. Seção 9, propriedades físicas e químicas. Seção 10, estabilidade e reatividade. Seção 11, informações toxicológicas. Seção 12, informações ecológicas. Seção 13, considerações sobre destinação final. Seção 14, informações sobre transporte. Seção 15, informações sobre regulamentações. E seção 16, outras informações. É obrigatório que o nome dos títulos sejam iguais aos que a norma estabelece, ou seja, os títulos do slide anterior. Todos os nomes das seções precisam estar exatamente iguais àqueles. Mas os subtítulos não são obrigatórios, tá? Eles podem variar. A norma até recomenda alguns, mas eles não são obrigatórios, da mesma maneira como os títulos das seções são obrigatórios. Espaços em branco não são permitidos, exceto na seção 16, outras informações, caso não tenha outras informações para serem acrescentadas. Cada página da FDS deve conter o nome do produto conforme utilizado no rótulo. Cada página deve conter o número da página e a quantidade total de páginas, ou indicar a última como sendo tal. A data da versão atual deve ser indicada. Os textos de uma FDS devem ser descritos no idioma nacional, com exceção da seção 14, porque as regulamentações de transporte marítimo e aéreo, IMDG e IATA, respectivamente, não são publicados em português. Então, o idioma oficial dessas regulamentações é o inglês. Então, na seção 14, a gente pode ter informações em inglês. E a formatação, como cor, a fonte, é livre, tá? Então, esse aqui é um exemplo de cabeçalho de uma FDS. Então, tem o logo da empresa, o nome do produto, o nome do documento, a norma que está seguindo, a data de revisão e o número da versão. Na seção 1, a norma recomenda que precisa ter a identificação do produto e a identificação do fornecedor, os detalhes do fornecedor. Então, número CAS, sinônimos, nomes. Tá? Em relação ao fornecedor, a gente precisa ter o nome da empresa que está fornecendo o produto, o endereço, telefone de emergência, caso algum acidente aconteça. Tá? Então, o exemplo aqui de seção 1 é este aqui. Lembrando que o título, né, seção 1, identificação, é obrigatório, mas os subtítulos, 1.1 a 1.5, eles não são obrigatórios, apenas recomendados. Já a seção 2, que ao meu ver é a seção mais importante do documento, ela vai trazer o quê? A identificação de perigo do produto. Vai trazer a classificação da substância ou mistura e os elementos de rotulagem, como pictogramas, palavra de advertência, frase H, frase P. E caso o produto tenha outros perigos que não resultam em uma classificação, é na seção 2 também que eles vão aparecer. Então, com base no capítulo 5 dessa norma, a gente faz a classificação de perigo do produto. E se o produto não for classificado como perigoso, deve constar nessa seção a frase não classificado como perigoso de acordo com a BNT 14725 ou não classificado como perigoso de acordo com o GHS da ONU, tá? Então, para fazer a classificação de perigo, a gente tem tabelas com os critérios de classificação para cada uma das classes de perigo do GHS e da norma 14725. Por exemplo, aqui eu trouxe os critérios para classificação de líquidos inflamáveis. Então, por exemplo, eu tenho um produto com um ponto de fulgor de 25 graus Celsius. Eu vou encaixar esse ponto de fulgor aqui na tabela para ver qual vai ser a classificação de perigo desse produto para inflamabilidade, tá? Então, eu tenho categoria 1, 2, 3 e 4. A 1 é sempre a mais perigosa, tá? Um líquido inflamável categoria 1 é mais perigoso do que um líquido inflamável categoria 4. Tá? Então, encaixando aqui, eu vou ter que esse produto vai ser classificado como líquido inflamável categoria 3. Por quê? Porque ele está com um ponto de fulgor entre 23 e 60 graus Celsius. Uma vez que eu identifiquei a classificação, eu vou identificar agora os elementos do GHS, ou seja, os pictogramas, as frases H e as frases P.
Então, da mesma maneira que eu tenho os critérios de classificação para líquidos inflamáveis, eu tenho os critérios de classificação para todos os outros 30 perigos do GHS, todas as classes de perigo do GHS, que são 17 perigos físicos, 11 perigos à saúde e 3 perigos ao meio ambiente, tá? Então, só para vocês verem quais são eles, a gente tem todos esses perigos físicos, todos esses perigos à saúde e todos esses perigos ao meio ambiente. Infelizmente, hoje a gente não vai conseguir se aprofundar, mas no nosso curso de 16 horas a gente se classificação, a gente faz exercício de classificação de substância pura, classificação de mistura, tá? É bastante complexo. Todo mundo que se inscreve sai de lá sabendo facilmente classificar um produto, identificar os elementos de rotulagem e depois elaborar a FDS. Tá? Então, eu trouxe os exemplos, né? O exemplo aqui de classificação para líquidos inflamáveis, mas só para mostrar para vocês, para toxicidade aguda, eu também tenho uma tabela como essa, através do valor de DL50, eu vou identificar se meu produto vai ser classificado como tóxico agudo, categoria 1, 2, 3, 4, 5, ou se não vai ser classificado como tóxico agudo, tá? Também tenho a tabela de classificação para corrosão e irritação à pele. Aqui, no caso, é para mistura, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um ingrediente classificado como categoria 1 e ele está acima de 5% na minha mistura, na composição da minha mistura, a minha mistura já vai ser classificada como categoria 1 também, tá? Então, a gente tem vários critérios, várias tabelas aí que auxiliam a gente fazer a classificação dos produtos. Então, carcinogenicidade também, enfim. E depois que a gente identificou a classificação de perigo do produto, a gente vai identificar os elementos de rotulagem. Então, naquele meu exemplo, eu tive lá um ponto de fulgor de 25 graus Celsius que se encaixou num líquido inflamável categoria 3. Então, nessa tabela de líquido inflamável, eu vou na coluna de categoria 3 identificar qual vai ser o pictograma, qual vai ser a palavra de advertência, qual vai ser a frase H e quais vão ser as frases P. Tá? Para identificar o texto dessas frases P, a gente vai ver no anexo E da norma. Aqui a gente só tem um código, porque não caberia colocar todos os textos. Mas no documento, na FDS e no rótulo, a gente nunca pode colocar só o código, tá? Então, um exemplo aqui, a gente tem os textos das frases H e os textos das frases P. Então, uma vez identificada a classificação de perigo do meu produto, eu vou colocar na 2.1 a classificação, ou seja, líquido inflamável, categoria 3, corrosão e irritação à pele, categoria 2. Uma observação importante aqui também é que o nome das classes, eles têm que estar exatamente como na norma. Então, eu tenho que colocar corrosão barra irritação à pele, categoria 2. Eu não posso colocar irritante à pele categoria 2. Não, irritante à pele não é o nome da classe de perigo, tá? Então, eu tenho que colocar o nome da classe e a categoria, tá? E continuando a seção 2 da FDS, eu tenho os elementos de rotulagem, os pictogramas, as frases H e as frases P. Uma alteração importante da norma nova é que agora, na FDS, devemos colocar todas as frases P aplicáveis ao produto, tá? Então, todas, a gente tem que listar todas as frases P que forem aplicáveis. A seção 3 é a seção que vai mostrar a composição e as informações sobre os ingredientes. Então, se eu estiver fazendo uma substância pura, eu vou colocar lá o nome da substância, o número CAS da substância. Se tiver alguma impureza ou aditivo ou estabilizante dessa substância, eu devo listar ali na seção 3 também. Tá? Caso eu esteja fazendo uma mistura, eu vou identificar o número CAS e a concentração ou faixa de concentração de todos os ingredientes perigosos para a saúde ou para o meio ambiente que estejam presentes em concentrações superiores aos seus valores de corte ou limites de concentração. Então, tem uma regrinha aqui para cada uma das classes de perigo, né? Uma porcentagem ali que mostra se você deve colocar esse ingrediente na seção 3 ou não, tá?
Caso algum ingrediente contribua para o perigo, seja um segredo industrial ou uma informação confidencial, de acordo com as regulamentações pertinentes, o fornecedor fica desobrigado a informar a identidade química, o número CAS e a concentração de tal ingrediente, devendo atender aos requisitos do segredo industrial. Porém, a classificação de perigo deste ingrediente e a sua faixa de concentração devem ser informadas. Então, por exemplo, aqui a seção 3 de uma mistura, tá? Então, eu tenho os componentes aqui pelo nome, o número CAS, o primeiro ingrediente ali está selecionado como sendo segredo industrial, então nem o nome e nem o número CAS dele estão sendo revelados. Mas a faixa de concentração e a classificação de perigo estão ali. Então, isso é permitido, ok? Na seção 4 é a seção que vai descrever as medidas de primeiros socorros, tá? Então, tem que ter as medidas de primeiros socorros em caso de inalação, de contato com a pele, contato com os olhos, ingestão, os sintomas e os efeitos mais importantes, sendo eles agudos ou tardios, né, que vão aparecer na hora do contato ou que vão aparecer alguns dias após o contato também, né? E a indicação de atenção médica ou tratamento especial se tiver alguma informação relevante. Tá? Então, um exemplo aqui de seção 4, a descrição das medidas necessárias, os sintomas e a indicação médica, se existente. Já a seção 5, ela vai trazer as medidas de combate a incêndio. Então, quais são os meios de extinção recomendados, não recomendados, os perigos específicos provenientes da substância ou mistura e as medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio. Tá? Então, todas as informações pertinentes aqui na seção 5 devem ser preenchidas. Mais uma vez, lembrando que os títulos são obrigatórios, mas os subtítulos e o que tem dentro de cada subtítulo não é obrigatório exatamente nessa ordem, com esses nomes, desde que estejam informadas todas as informações relevantes para medidas de combate a incêndio, tá? A seção 6 vai trazer as medidas de controle para derramamento ou vazamento. Então, por exemplo, as precauções pessoais, os equipamentos de proteção, procedimento de emergência, como recolher esse material em caso de vazamento, como limpar o material derramado, tá? Se é com barreiras, absorventes, enfim, tem uma série de recomendações importantes, dependendo do tipo do produto, dependendo do estado físico do produto, dependendo do perigo, né? Se é um produto inflamável, se é corrosivo, se é perigoso ao meio ambiente. Todas essas instruções aqui, elas vão ser dependentes da classificação do produto, né? A seção 7 traz as informações sobre manuseio e armazenamento. Então, os perigos adicionais quando processado, por exemplo, quais são as precauções para o manuseio seguro, as medidas de higiene, medidas técnicas para armazenamento, condições de armazenamento seguro, materiais incompatíveis, materiais para embalagens. Já a seção 5 vai trazer o controle de exposição e proteção individual, ou seja, se o produto tem algum limite de exposição ocupacional, deve ser informado aqui, tá? Então, de acordo com a NR15 aqui do Brasil, né, limite de exposição ocupacional, de acordo com a NR7, limite de exposição biológico, também deve ser informado se tiver. E também podem ser consultadas normas internacionais que são muito relevantes, por exemplo, a CGH, tá? A CGH também pode ser incluído aqui. A CGH é uma regulamentação americana, mas ela traz uns limites bem atualizados e bem confiáveis, tá? As empresas costumam utilizar o ACGH como uma fonte de dados bem confiável, então pode ser adicionado aqui na seção 8 também. Além disso, as medidas de proteção pessoal, ou seja, os EPIs, né? Os EPIs que devem ser utilizados na hora do manuseio desse produto devem ser informados aqui na seção 8. A seção 9 é a seção que vai trazer as propriedades físicas e químicas desse produto, tá? Então, a gente tem algumas propriedades obrigatórias de serem informadas aqui. Muitas empresas nos questionam se
por que muitas FDS, muitas FISPs têm lá não disponível e não aplicável na seção 9? Por quê? Porque é obrigatório listar todas essas propriedades físico-químicas, mesmo se você não tiver todos os valores. Então, se você não tiver o valor de temperatura de autoignição, por exemplo, você deve mencionar a temperatura de autoignição não disponível. Por quê? Porque tem que mencionar todas essas propriedades. Tá? Então, é muito comum realmente a gente ver muitos não disponível ou não aplicável na seção 9. Tá correto. A seção 10 traz as informações de estabilidade e reatividade. Então, condições a evitar, produtos perigosos de decomposição, materiais incompatíveis, possibilidade de reações perigosas, temperatura de manipulação, enfim. A seção 11 é uma seção muito importante também, porque traz as informações toxicológicas que vão corroborar para a classificação apresentada na seção 2. Então, se o seu produto ele é tóxico agudo por quê? Provavelmente tem uma DL50 que causa essa toxicidade aguda, ou uma ETAM, uma estimativa de toxicidade aguda da mistura, ou você tem um estudo de corrosão, de irritação à pele, que você encontrou em alguma base de dados. Esses estudos, essas DL50, esses dados, eles devem estar todos aqui na seção 11, corroborando com a classificação que foi apresentada ali na seção 2, tá bom? É justificando. Então, tem que estar de acordo com a classificação da seção 2. É uma informação muito importante, essa seção, tá? Então, valores de DL50, ITAM, qual que é o componente que está trazendo a irritação à pele, a lesão ocular grave, enfim, carcinogenicidade. Já a seção 12, ela traz as informações ecológicas, é mais ou menos a mesma coisa da seção 11, mas aqui para o meio ambiente. Então, a gente tem CL50 de peixes, crustáceos, de algas, potencial bioacumulativo, tem log de KOW, demanda bioquímica de oxigênio, tem, enfim, uma série de dados que vão mostrar o porquê do produto ser classificado como perigoso para o meio ambiente ou não. A seção 3 traz as considerações sobre destinação final. Então, quais são os métodos recomendados para destinação final? Quais são as regulamentações que devem ser seguidas para destinação final? Cada país, cada estado, cada cidade, às vezes, possui a sua própria regulamentação. Então, é importante mencionar aqui que deve ser seguida a regulamentação de acordo com a legislação oficial do país, do estado, tá? É muito importante, porque às vezes o produto ele sai de um estado e vai para outro, e as regulamentações mudam de um estado para o outro, né? Então tem que ser seguido ali as regulamentações do estado onde vai ser destinado o produto. A seção 14 traz as informações sobre transporte. Então, se o produto for classificado como perigoso para o transporte, devem ser informadas número ONU, não é apropriado para embarque, classe ou subclasse de risco, número de risco, grupo de embalagem, para todos os modais de transporte, ou seja, terrestre, marítimo e aéreo. Mesmo se você não estiver transportando o seu produto por via marítima ou por via aérea, você deve colocar as informações dos 3 modais de transporte, porque às vezes você não vai transportar, mas o seu cliente pode querer transportar. Então, ele tem que ter ali as informações do IMDG e da IATA para transporte marítimo e aéreo, tá bom? Para classificação de transporte, é uma outra regulamentação diferente dessa. A gente tem um webcast que a gente falou só sobre isso, depois a gente vai colocar o link aqui nos comentários, na descrição do vídeo também, tá? Para que vocês façam aí a classificação de transporte de vocês de uma maneira mais fácil aí com uma ajuda nossa, espero que a gente possa ajudar, né? Mas não dá tempo de eu falar muito sobre isso hoje aqui agora, tá? Mas é uma sessão muito importante também. Então, a gente tem que seguir a regulamentação nacional para transporte terrestre, da NTT, a regulamentação vigente hoje é a 5998, tá? Tem que seguir o IMDG Code para transporte marítimo e a IATA para transporte aéreo. Então, um exemplo aqui de um produto classificado como perigoso para o transporte, tá? Então, tem número ONU, não apropriado para embarque, classe, subclasse, para todos os 3 modais de transporte.
Se o seu produto não for classificado como perigoso para o transporte, é só mencionar ali na seção 14 que o produto não é classificado como perigoso para o transporte. A seção 15 traz informações sobre as regulamentações utilizadas para a elaboração desse documento ou regulamentações relevantes para o produto químico em questão. Às vezes tem alguns setores, né, das indústrias que precisam de regulamentações específicas, elas devem ser mencionadas aqui na seção 15, tá? Podem ser mencionadas regulamentações internacionais também, se está listado ou não está listado em alguma das regulamentações dos Estados Unidos, Europa, enfim. E a seção 16 é a seção que traz outras informações, se tiver, tá? Então, aqui a gente pode colocar legendas, abreviaturas, fontes de dados, referências bibliográficas. Um exemplo aqui de seção 16. Mas lembrando que é a única seção do documento que pode permanecer em branco se não tiver nenhuma outra informação a ser mencionada. Rapidamente falando sobre rotulagem. Então, o que o rótulo de um produto químico não classificado como perigoso deve conter, tá bom? O capítulo da norma que traz essas instruções é o capítulo 6. Então, a rotulagem de produto químico não classificado como perigoso deve ter a identificação do produto, a identificação do fornecedor e o número de telefone de emergência, e uma das duas frases, não classificado como perigoso de acordo com a BNT-NBR 14725, ou não classificado como perigoso conforme o GHS da ONU. E recomendações de precaução. Um exemplo de produto químico não classificado como perigoso, aqui, um rótulo, tá? Já um produto classificado como perigoso deve trazer a identificação do produto, identificação do fornecedor, identidade química, os pictogramas de perigo, palavras de advertência, frase de perigo, frase de precaução e informações suplementares. Vocês podem observar que aqui a gente tem um item destinado a cada um desses itens, né? A gente tem um item específico na norma, um subcapítulo aqui, só sobre identificação do produto, só sobre identificação do fornecedor, só sobre identidade química. Por quê? Porque tem muitos detalhes a serem seguidos. Identidade química do produto, se é uma mistura, tem uma série de regras de quais ingredientes vão precisar aparecer no rótulo ou não. Tá? Então, deve ser seguida aqui todas as regras para ver se o seu produto precisa listar todos os componentes, se não precisa, enfim. Uma série de regras aí, que no nosso curso presencial a gente dá muitos detalhes, a gente faz a elaboração de um rótulo junto com os participantes, um exercício bem interativo ali, bem legal. Aqui é um exemplo de um produto químico classificado como perigoso, então a gente tem os pictogramas, tem as frases H, as frases P, o nome, os ingredientes que aparecem ali, as informações do fornecedor, telefone de emergência,